Pessoal, esse vídeo tem um contexto mais histórico, mais geopolítico, mais de entender profundamente a ordem do poder e as ondas de poder. O poder ele não é um negócio fixo. Ele muda de lado, ele muda de mão, ele muda de país, ele muda de contexto. Ele vai mudando e mudando e se transmutando. Esse vídeo em específico é de um cara bem inteligente, bem interessante, com uma vasta bagagem literária, vasta mesmo, a ponto de assustar eu. Bom, quando assusta eu já tá assustador de certo modo, tá? É um sujeito com uma bibliografia bem diferente da minha, é o Daniel Lopes, tá? Ele tem informações, todavia, que convergem com algumas das minhas observações. E a gente vai entender aqui por que que acontecem esses casos como o do P. Diddy, por que que acontecem desvios bilionários na política, por que que, sei lá, na Alemanha tem homens adultos com plena posse, possivelmente, das suas faculdades mentais, dizendo: eu sou um cachorro, uma mulher tem que me amarrar e eu vou andar e igual um cachorrinho na rua. Por que que esse tipo de coisa está acontecendo no mundo? Vamos observar a resposta do Daniel Lopes, tá? Bom, vamos lá, tem uma outra aqui do João que ele fala: Daniel, você vê esses casos como uma parte de um declínio moral global, como você fala em suas lives? Então, isso é um sinal dos tempos também, Mas em né? Roma, né, tinha um pouco É meio isso. que oscila, Ah, né? tá. Quando o Vai e império vai volta. caindo, É, a queda do império, esse é um dos exato. sinais, né? É um dos sinais. E não só a questão moral, mas a divisão na sociedade. Uma É. sociedade rachada, fracionada. Dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar, né? E para quem quiser ler isso num livro bem legal sobre isso, é Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação Ih, esqueci o nome do cara agora também. Já chega uma hora que O já, Kratos né? acha aí pra gente. Pô, como é que é o nome? Eu ia falar Stanley Miller, tem nada a ver. Stanley Miller é biólogo. É, é o dono de um fundo aí, hedge fund. Se Qual que é o aposentou, nome né? do livro? Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação. Porque os impérios ascendem e caem, um negócio assim. Tá. Que é de um economista, né? Não é teoria da conspiração, nem religioso, nem delírio, não. É coisa séria. E o cara tá mostrando que sempre que uma potência decadente encontra com a potência ascendente, sai Fechou. faísca, maluco. Aí ele vai explicar a Primeira Guerra Mundial. Ray Dalio. Ray Dalio. Fala Dalio, os caras falam Dalio mesmo. Ray Dalio, que é um cara mais rico do mundo. Ele mostra que, pô, Primeira Guerra Mundial, impérios caíram, impérios surgiram. O Império Austro-Húngaro acabou, o Império Turco-Otomano acabou, o Império Britânico se consolida. Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico vai pro buraco, né? Bomba pra caramba em cima lá da Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã. Estados Unidos sai como potência global. Então, sempre que tem uma potência ascendente encontrando com uma descendente, pô, explode tudo. E ele diz: estamos chegando em outra dessa. É, A ascendente é a China, obviamente, né? claro. Acho que é óbvio para todo mundo que, mesmo que nós estejamos delimitados ao território brasileiro, há todo um teatro global. Isso, na verdade, se chama geopolítica. Potências que se aliam com outras potências, fazem conluios, intimidam inimigos, outras potências que são menores, que ficam com medo, fazem outras alianças e tentam de alguma forma combater uma grande aliança de uma superpotência. Enfim, este é o teatro geopolítico. Existem efeitos reais e práticos que a gente pode observar conforme as andanças do planeta nesses jogos geopolíticos. Por exemplo, alguns anos atrás, era a coisa mais normal do mundo um brasileiro se autodeclarar de direita capitalista, pró valores como a liberdade, ãh, a busca da felicidade. Não é um direito à felicidade, é o direito à busca da felicidade, etc. Hoje no Brasil a gente observa o quê? Uma crescente de marxistas, pessoas que odeiam a liberdade de expressão, pessoas que
não gostam da liberdade e, na verdade, enxergam a liberdade como algo perigoso. Observaram que, conforme o tempo foi passando e a China emergindo, subindo, os Estados Unidos continuaram basicamente estável, mas na nossa sociedade a gente foi observando uma mudança de um paradigma capitalista para um paradigma socialista. Embora que as pessoas não admitam que estão sendo levadas para o lado socialista, elas estão, por exemplo, vendo já o capitalismo como algo pejorativo. A Revolução Industrial matou o mundo, os bilionários não deveriam existir. A liberdade, na verdade, tem que ser delimitada pelo governo e o governo tem que punir qualquer um que discorde de sei lá o quê. Palavras ferem. Então a gente encontra-se em uma espécie de... Existe a galera do passado que vê os valores como capitalistas. Existe a galera do presente que está acompanhando a tendência e está se tornando socialista comunista. Existe no meio disso tudo também as pessoas que estão só acompanhando o paradigma científico, o paradigma tecnológico, o paradigma... sei lá, pode ter certeza que existe um brasileiro que acompanha a política da Coreia do Norte. Ou a política lá daquele país que o Andrew Tate está atualmente, eu me esqueci o nome, sei lá, a política da Bósnia, vai. E existe uma pletora de seres humanos que não se encaixam nem no antigo e nem no novo paradigma e que estão vivendo por aí. E observe que as bolhas, elas acabam criando seres humanos que são tão isolados da real, tipo, a real mesmo. Pensa num comunista lunático, pensa em um sujeito lunático aí. Eles estão tão afastados da realidade, tão divididos dos outros, que acaba criando espaço para figuras como, sei lá, políticos que desviam bilhões, e quando tu denuncia e diz, mano, veja bem, aquele político desviou bilhões. Aí, como uma bolha é a favor do político, vão dizer que tu é um mentiroso criador de fake news. Como a outra bolha acha que não é possível que isso aconteça, vão te dizer que tu é um babaca mentiroso. Pensa no professor Olavo, que denunciava publicamente, olha, existe uma organização chamada Foro de São Paulo, é uma organização comunista para tornar a América Latina inteira comunista. E os jornalistas diziam, veio louco. As pessoas em geral achavam que não existia essa organização. Tão cercadas em uma bolha, sabe, que estavam de ambos os lados do paradigma do passado, que acha que não há nenhuma ameaça em relação ao capitalismo. Não, o capitalismo já está certo. Comunistas nem existem. Tem pessoa que diz isso e não fica nem vermelha, não fica nem... Meu Deus, existem outras que dizem o seguinte, não existe nenhum plano de ordem mundial. Os caras literalmente não leem nada do que foi produzido nos últimos 70 anos. Isso está explicado por A mais B que existem projetos americanos de literalmente criar uma ordem mundial. E os caras, simplesmente por estarem em um paradigma, em uma bolha, negam esse tipo de coisa. Pra mim, parecem loucos. Porque não enxergam o que está escrito assim, a gente vai construir esse negócio. E do outro lado, os outros passam pano para as maiores atrocidades porque o político preferido deles fez isso. Então, na criação dessas bolhas separadas, com informações divergentes, com valores culturais divergentes que se formam dentro de um país, acaba sobrando uma lacuna no meio para que sujeitos como P. Diddy existam, para que sujeitos como Jeffrey Epstein existam, para que sujeitos como os políticos corruptos do Brasil, que eu não vou nem mencionar para não tomar processo, porque daqui a pouco quem se ferra sou eu, mesmo que eu esteja falando de um certo sujeito que desviou bilhões e todo mundo sabe, isso é público, mas tu não pode dizer.
essas bolhas de informações, essa desunião da sociedade acaba deixando uma lacuna, um hiato no meio, em que canalhas se aproveitam, em que pessoas sujas criam uma espécie de mundo paralelo, pervertido, para satisfazer seus próprios desejos, suas próprias ambições, seus próprios egos pervertidos, sabe? Então, basicamente é isso. Nessa disputa geopolítica global, acabam se criando bolhas distintas e essas bolhas deixam um hiato, e esse hiato deixa pessoas livres para fazerem a bobagem que bem entenderem, se essas pessoas tiverem negociações com os dois lados, entendeu? Assim, eu não sei o que o mundo nos reserva, mas eu sei que é importante que cada um aqui crie estratégias, monte planos, elabore coisas positivas em sua vida. Vocês devem ser os arquitetos da própria existência no sentido de conquistar objetivos. E para fazer isso, basta clicar no primeiro link da descrição para conhecer o Renascer dos Estrategistas.